Existe uma casa no interior de Minas Gerais que devora o tempo das pessoas, não de forma metafórica, não como um ditado popular, mas literalmente. A família Cardoso descobriu isso da pior maneira possível, quando perceberam que estavam envelhecendo anos em questão de semanas. Imagina acordar uma manhã e ver fios brancos onde antes havia cabelos castanhos. Olhar no espelho e enxergar rugas que não existiam no dia anterior. Sentir as articulações doerem como se décadas tivessem passado durante a noite. Agora imagina que isso acontece com sua filha de 7 anos, que ela começa a perder os dentes de leite novamente, mas dessa vez eles não voltam a crescer. Que a pele macia de criança começa a ganhar manchas de velhice e que ninguém acredita em você quando pede socorro. A Casa dos Cardoso, como ficou conhecida entre os moradores mais antigos da cidade, fica no fim de uma rua de terra, cercada por um jardim morto que nunca floresce, não importa a estação, e ela ainda está lá, esperando, porque casas como essa nunca ficam vazias por muito tempo. Sempre aparece alguém que não acredita nas histórias, alguém que acha que consegue resistir, alguém como Rafael Cardoso, que pensou estar fazendo o melhor negócio da vida quando assinou os papéis da compra. Ele não sabia que estava assinando muito mais do que uma escritura. Estava assinando o atestado de óbito de tudo que conhecia sobre o tempo, a vida e a morte. Rafael Cardoso tinha 32 anos quando comprou a casa. Era um homem de negócios pragmático, daqueles que não acreditam em superstições nem em histórias de interior. Trabalhou a vida inteira como representante comercial, viajando pelo Brasil, juntando cada centavo para dar uma vida melhor à esposa Marina e à filha Alice, de 7 anos. Quando viu o anúncio daquela propriedade, uma casa colonial de 3 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa e um quintal enorme por um preço absurdamente baixo, achou que finalmente a sorte tinha virado. A corretora, uma mulher de meia idade com olhos cansados demais para sua aparência, hesitou várias vezes durante a visita. "O senhor tem certeza que quer essa casa?" perguntou ela, as mãos tremendo imperceptivelmente enquanto segurava as chaves. "Existem outras opções na cidade, sabe? Casas mais novas, mais adequadas para uma família com criança pequena." Rafael riu. Achou que ela estava tentando empurrar algum imóvel mais caro. "Essa aqui está perfeita", respondeu batendo na parede da sala com confiança. A corretora não insistiu. Apenas entregou as chaves com um olhar que Rafael só entenderia semanas depois. Um misto de pena e alívio por não ser ela a entrar naquele lugar novamente. Os primeiros dias foram normais, até felizes. Marina decorou a casa com entusiasmo, pendurando cortinas novas, pintando as paredes de cores claras, tentando trazer vida àquele lugar que parecia perpetuamente sombrio, mesmo sob o sol forte de março. Alice ganhou o quarto dos fundos, o maior, com uma janela que dava para o quintal. Ela adorou. Passava horas olhando pela janela, desenhando em seu caderno, conversando sozinha como crianças fazem. "Com quem você está falando, amor?" Marina perguntou uma tarde, entrando no quarto com roupas limpas para guardar. Alice não tirou os olhos da janela. "Com a moça do jardim. Ela é triste. Ela diz que morou aqui antes." Marina sentiu um frio percorrer a espinha, mas forçou um sorriso. "Crianças têm amigos imaginários. É normal." Ela repetiu isso para si mesma enquanto guardava as roupas, ignorando o fato de que Alice nunca tinha tido amigos imaginários antes. Ignorando o fato de que o quintal estava vazio. Completamente vazio. Foi Rafael quem notou primeiro. Na terceira semana após a mudança, ele estava fazendo a barba quando percebeu algo estranho no espelho. Um fio branco, depois outro. Puxou um deles, examinando contra a luz do banheiro. Impossível. Ele tinha 32 anos. Nenhum histórico de envelhecimento precoce na família. Mas ali estava. Um fio completamente branco, grosso,
diferente dos outros. Estresse, concluiu jogando o fio na lixeira. Ele tinha acabado de comprar uma casa, se mudar era estressante, era natural. Mas no dia seguinte havia mais. Uma semana depois, suas têmporas começavam a ficar grisalhas. Marina notou também, não nos cabelos dela, mas em sua pele. Pequenas linhas ao redor dos olhos que definitivamente não estavam lá antes. Ela tinha apenas 28 anos. Sempre teve uma pele impecável, motivo de orgulho. Passou a usar mais maquiagem. Comprou cremes anti-idade. Convenceu-se de que era paranoia, que sempre estiveram ali, e ela só não tinha reparado. As pessoas fazem isso. Mentem para si mesmas até não conseguirem mais. A verdade se impôs de forma brutal em uma manhã de abril, quando Alice desceu para o café da manhã e Marina gritou. Foi um grito curto, sufocado rapidamente, mas carregado de puro terror. Alice estava diferente. Seu rosto, ainda infantil, tinha algo errado. A pele ao redor dos olhos estava ligeiramente caída. Havia uma linha fina na testa. E suas mãos, aquelas mãos pequenas de criança que ainda brincavam com bonecas, tinham veias mais proeminentes, como as de uma pessoa mais velha. Mãe, o que foi? Alice perguntou, assustada com a reação da mãe. Marina não conseguiu responder. Apenas puxou a filha para um abraço apertado, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Rafael entrou na cozinha nesse momento e o que viu o fez largar a xícara de café que segurava. A louça se estilhaçou no chão, mas ninguém se moveu, porque todos perceberam ao mesmo tempo. Quando se olharam, realmente se olharam, viram o impossível. Rafael, que tinha 32 anos, parecia ter 40. Marina, com 28, podia passar por 35 facilmente. E Alice, sua pequena Alice de 7 anos, tinha a aparência de uma pré-adolescente de 11 ou 12. Em menos de um mês morando naquela casa, tinham envelhecido anos. E algo na forma como o silêncio preencheu a cozinha naquele momento, algo na maneira como as sombras pareciam mais densas nos cantos do cômodo, dizia que isso era apenas o começo. O primeiro médico disse que era genética. O segundo falou em estresse severo e prescreveu ansiolíticos. O terceiro sugeriu exames hormonais, achando que poderia ser alguma síndrome rara. Nenhum deles acreditou realmente no que Rafael e Marina tentavam desesperadamente explicar, que estavam envelhecendo rápido demais, que algo estava errado, que precisavam de ajuda. As pessoas não envelhecem anos em semanas, o endocrinologista disse com um sorriso condescendente. O senhor está estressado, a senhora também. Quanto à menina, ela está em desenvolvimento normal para a idade. Talvez vocês estejam projetando suas próprias ansiedades nela. Mas Marina sabia que não era imaginação. Ela conhecia o corpo da própria filha. Tinha dado banho naquela criança todos os dias por 7 anos. E agora, quando Alice tirava a roupa, Marina via uma transformação que não deveria existir. O corpo infantil ganhando formas que só deveriam aparecer anos depois. Os ossos do rosto se definindo de maneira antinatural. E os olhos, meu Deus, os olhos de Alice tinham perdido aquele brilho específico da infância, substituído por algo mais pesado, mais cansado. Rafael parou de ir trabalhar. Não conseguia se concentrar. Passava os dias investigando a história da casa, vasculhando registros antigos na biblioteca municipal, conversando com moradores mais velhos que sussurravam histórias, mas nunca olhavam diretamente em seus olhos. Foi assim que conheceu seu Augusto, um senhor de 80 e poucos anos, que morava na cidade desde sempre. Eles se encontraram no bar da esquina, longe de ouvidos curiosos. Você comprou a casa dos Menezes, seu Augusto disse, não como pergunta, mas como constatação sombria. Tomou um longo gole de cachaça antes de continuar. Eu avisei a corretora para derrubar aquele lugar, mas ninguém nunca escuta. Rafael se inclinou para frente, o coração acelerando.
O que aconteceu lá? Por favor, preciso saber. O velho olhou para os próprios dedos, manchados pelo tempo e trabalho. A casa foi construída em 1890 por um médico chamado Dr. Henrique Menezes. Ele era obcecado com a morte, queria encontrar uma maneira de prolongar a vida, de roubar o tempo de uma pessoa e dar para outra. Dizem que ele fazia experimentos no porão, experimentos terríveis. A voz de seu Augusto ficou mais baixa. Ele tinha uma filha doente, Clara. Ela estava morrendo de tuberculose, tinha apenas 16 anos. O médico não aceitava perder a filha única. Então, começou a trazer pessoas para a casa. Mendigos, viajantes, gente que ninguém iria procurar. E lá no porão ele tentava transferir o tempo deles para ela. Rafael sentiu náusea subindo pela garganta. E funcionou? Seu Augusto balançou a cabeça lentamente. Clara morreu de qualquer jeito, mas o médico enlouqueceu completamente. Continuou com os experimentos, mas agora tentando usar o tempo roubado em si mesmo. Dizem que ele vivia cercado de cadáveres envelhecidos, corpos que pareciam ter 100 anos, mas eram de pessoas jovens. Até que uma noite os gritos pararam. Quando a polícia finalmente entrou na casa, encontraram Dr. Menezes morto no porão, mas seu corpo estava decomposto como se tivesse morrido há décadas, não horas. O velho terminou a cachaça de um gole. Depois disso, várias famílias tentaram morar lá. Nenhuma ficou mais de 2 meses. Todas relatavam a mesma coisa: envelhecimento acelerado, pesadelos, a sensação de que algo estava bebendo o tempo deles. A última família, antes de vocês, saiu na calada da noite, abandonando todos os móveis. A mãe tinha 45 anos quando entrou. Quando saiu, 2 meses depois, podia jurar que tinha 60. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Existe um porão na casa. Nós nunca descemos lá. A porta estava trancada quando compramos. Seu Augusto agarrou o braço de Rafael com força surpreendente para alguém tão velho. Não desce, nunca desce naquele porão. E sai dessa casa hoje. Agora, pega a tua família e vai embora antes que seja tarde demais. Mas quando Rafael chegou em casa naquela tarde, já era tarde demais. Marina estava no sofá da sala, o rosto enterrado nas mãos, chorando de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Soluços profundos, desesperados, quebrados. Alice estava ao lado dela, mas não era mais Alice. Não a Alice que ele conhecia. A menina que o olhou quando ele entrou tinha a aparência de 15, talvez 16 anos. O corpo tinha se desenvolvido anos em horas. O rosto tinha perdido completamente a gordura infantil. E no olhar dela havia algo antigo, algo que uma criança não deveria carregar. Papai, ela disse, e até a voz estava diferente, mais grave. Tem alguém no porão. Ela quer me mostrar uma coisa. Ela diz que pode fazer parar. Rafael sentiu seu sangue congelar. Quem, Alice? Quem está no porão? A moça do jardim. Clara. Ela diz que se eu descer, ela pode me ajudar. Pode fazer a gente voltar ao normal. Marina levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Rafael viu com horror que ela parecia ter pelo menos 45 anos agora. Em semanas, sua esposa tinha envelhecido quase 2 décadas. Ela está pedindo para descer no porão há horas. Marina sussurrou. Eu tranquei ela no quarto, mas ela não para de falar sobre isso. Rafael, o que está acontecendo com a gente? O que é essa casa? Naquela noite, nenhum deles dormiu. Rafael arrastou um sofá para a frente da porta do porão, como se aquilo pudesse manter algo contido. Marina não soltou Alice nem por um segundo, abraçando aquela filha que não reconhecia mais, chorando por cada ano roubado. E Alice ficou quieta, olhando fixamente para a porta do porão, como se ouvisse algo que os pais não conseguiam perceber. Às 3 da madrugada, eles ouviram um arrastar lento vindo de baixo. Depois, batidas. Não batidas fortes e desesperadas, mas batidas metódicas, pacientes, como alguém que tem todo o tempo do mundo.
E entre as batidas uma voz, fina, feminina, jovem. Alice, desça. Você está ficando tão velha, Alice, tão velha e tão feia. Mas eu posso ajudar, posso devolver tudo, basta descer. Rafael viu sua filha se levantar como que em transe. Ele pulou do sofá e a segurou, mas Alice, que tinha a força física de uma adolescente agora, lutou contra ele. Me solta, ela pode nos ajudar, ela prometeu. Marina teve que ajudar a segurar a filha, e as três se debateram ali, na sala escura, enquanto a voz do porão continuava chamando, paciente, sedutora, prometendo salvação que todos sabiam ser mentira. Quando o sol nasceu, Alice finalmente adormeceu de exaustão nos braços da mãe. Rafael olhou para as duas e sentiu algo se partir dentro dele. Marina parecia uma mulher de 70 anos. Sua pele havia perdido toda a elasticidade. Os cabelos estavam quase completamente brancos, e ela se movia com a lentidão de alguém cujas articulações doíam constantemente. Alice, deitada em seu colo, tinha a aparência de uma jovem de 17 ou 18 anos. Em pouco mais de um mês, sua filha tinha envelhecido uma década. E ele mesmo, Rafael olhou para as próprias mãos. Via manchas senes que não estavam ali ontem. Suas articulações estalavam quando se movia. Sentia dores nas costas que nunca tinha experimentado antes. Precisamos sair, ele sussurrou. Agora. Vamos pegar o carro e ir embora. Marina levantou os olhos para ele e havia uma resignação sombria naquele olhar. Para onde, Rafael? Para onde vamos? Estamos assim, velhos, destruídos. Quem vai nos dar emprego? Quem vai acreditar em nós? E Alice? Sua voz quebrou. Alice perdeu a infância, perdeu anos que nunca vão voltar. Como vamos explicar isso para o mundo? Como ela vai voltar para a escola parecendo uma adulta? Rafael não tinha resposta, porque Marina estava certa. Eles não podiam simplesmente sair e voltar à vida normal. O que a casa tinha feito com eles era irreversível. Ele pensou em denunciar, em chamar a imprensa, em fazer escândalo. Mas quem acreditaria? Diriam que era doença, genética, fraude. Talvez até os acusassem de abusar da própria filha, forçando-a a parecer mais velha. O desespero é um veneno lento e Rafael sentiu ele se espalhando por suas veias. Foi então que ouviu. Não do porão dessa vez, mas de dentro da própria cabeça. Uma voz que não era sua, mas também não era totalmente estranha. Há uma forma de reverter. Rafael se levantou bruscamente, olhando ao redor. A sala estava vazia, exceto por ele, Marina e Alice. Você ouviu isso? Ele perguntou. Marina balançou a cabeça negativamente confusa. A voz veio novamente, mais clara. No porão. Está tudo no porão. O que ele tirou pode ser devolvido. Mas há um preço. Sempre há um preço. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não podia ser verdade. Não podia haver solução naquele lugar maldito. Mas e se houvesse? E se houvesse uma forma de devolver a infância de Alice, de restaurar Marina, de fazê-los voltar ao que eram? Ele esperou até o anoitecer. Esperou Marina dormir, exausta demais para manter os olhos abertos. Esperou Alice finalmente descansar depois de horas de agitação. Então, com mãos trêmulas, Rafael moveu o sofá da frente da porta do porão. A fechadura estava enferrujada, mas cedeu com um clique baixo quando ele girou a chave. A porta se abriu com um rangido longo e agudo, revelando uma escada de madeira que descia para uma escuridão absoluta. O cheiro que subiu era de terra úmida, mofo e algo mais. Algo doce e pútrido como flores mortas. Rafael acendeu a lanterna do celular e começou a descer. Cada degrau gemia sob seu peso. A madeira estava apodrecida em alguns lugares e ele tinha que testar cada passo antes de colocar o peso completo. A descida parecia não ter fim. 15 degraus, 20, 25, impossível. A casa não era tão alta por fora, mas ele continuou descendo.
porque agora havia algo puxando ele, uma força que não era física, mas era real, conduzindo-o para baixo, sempre para baixo. Quando finalmente chegou ao fim da escada, Rafael se viu em um porão que não deveria existir. Era enorme, muito maior que toda a extensão da casa acima. As paredes eram de pedra bruta, úmidas e cobertas de musgo fosforescente que emitia uma luz esverdeada fraca. E no centro do porão havia uma mesa cirúrgica antiga, manchada de ferrugem e outras coisas que Rafael não quis identificar. Ao redor da mesa havia frascos, dezenas deles, centenas, pequenos vidros dispostos em prateleiras que cobriam todas as paredes, cada um contendo um líquido luminoso que pulsava suavemente, como um coração. Rafael se aproximou de um dos frascos. Havia uma etiqueta escrita à mão em caligrafia antiga. Maria Santos, 32 anos, março de 1893. Outro dizia: João Ferreira, 28 anos, julho de 1894. Ele entendeu com um horror crescente. Não eram só líquidos, eram vidas, anos, tempo capturado e armazenado. Dr. Menezes tinha realmente encontrado uma forma de roubar o tempo das pessoas. E todos aqueles frascos eram o que restava de suas vítimas, suas vidas destiladas e preservadas como espécimes em um museu grotesco. Impressionante, não é? A voz fez Rafael girar bruscamente. Ali, na sombra além da mesa cirúrgica, estava uma figura, uma jovem. Ela usava um vestido branco antigo, os cabelos longos e escuros caindo sobre os ombros. Teria sido bonita se não fosse pelos olhos, completamente negros, sem branco, sem íris, apenas escuridão profunda e vazia. Clara? Rafael sussurrou. A aparição sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Meu pai era um gênio louco, mas um gênio. Ele descobriu que o tempo não é linear, que pode ser armazenado, transferido, manipulado. Ele tentou me salvar, sabia? Tentou me dar os anos de outras pessoas. Mas já era tarde. Meu corpo estava destroçado demais pela doença. Então morri mesmo assim. Ela deu um passo à frente e Rafael viu que seus pés não tocavam o chão. Mas meu pai não desistiu. Ele continuou trabalhando e, eventualmente, descobriu como vincular o processo à própria casa. Fez dela um recipiente vivo. Agora, ela coleta tempo automaticamente de quem mora aqui. E eu permaneço, presa, mas viva à minha própria maneira. Rafael queria correr, mas suas pernas não obedeciam. Por quê? Por que fazer isso com pessoas inocentes, com minha família, com minha filha? Clara inclinou a cabeça, um gesto bizarramente infantil vindo daquela coisa. Porque eu estava sozinha, tão sozinha. E quando vocês chegaram, quando vi sua filhinha tão jovem, tão cheia de vida, pensei que finalmente teria uma amiga, alguém da minha idade. Ela riu, um som fino e quebrado. Eu só queria que ela ficasse da minha idade, para sempre. O horror da compreensão atingiu Rafael como um soco no estômago. A casa não estava apenas roubando tempo aleatoriamente. Estava envelhecendo Alice propositalmente, acelerando-a até a idade em que Clara tinha morrido. 16 anos. E quando chegasse lá, Clara teria uma companheira eterna, presa na casa como ela estava presa. Não, Rafael disse, encontrando finalmente sua voz. Você não vai ter minha filha, não vou deixar. Clara suspirou como uma criança contrariada. Você não entende, não é uma escolha, já começou, já está feito. Mas... Ela hesitou, os olhos negros estudando Rafael com interesse. Há uma forma de salvar ela. Há sempre uma forma. Meu pai deixou instruções. O tempo pode ser devolvido. Mas alguém tem que pagar. Alguém tem que dar seus anos em troca. Rafael olhou para os centenas de frascos nas prateleiras, cada um pulsando com sua luz fantasmagórica, cada um contendo anos roubados de vidas que nunca foram vividas. Como? Ele perguntou, a voz rouca. Como eu devolvo o tempo para minha família?
Clara flutuou até a mesa cirúrgica, seus dedos espectrais acariciando o metal frio. É simples. Você deita aqui. Eu faço o procedimento que meu pai me ensinou antes de morrer. A casa vai tomar todos os seus anos restantes, cada dia, cada hora, cada minuto que você ainda teria vivido, e vai redistribuir para sua esposa e sua filha. Elas voltarão ao que eram. Talvez até ganhem alguns anos a mais. Ela sorriu novamente, aquele sorriso vazio e terrível. Mas você, bem, você vai se tornar como aquelas pessoas nos frascos. Vai envelhecer décadas em segundos. Vai se transformar em pó antes mesmo de conseguir gritar. Rafael sentiu Billy subir em sua garganta, mas não desviou o olhar de Clara. E se eu fizer isso, você vai deixar minha família ir? Vai parar de caçar minha filha? Tenho que parar. A casa terá consumido sua oferenda. Ficará saciada por décadas. E quanto a mim... Clara olhou para as próprias mãos translúcidas. Eu continuarei aqui, sozinha, como sempre estive, como sempre estarei. Rafael subiu a escada em transe. Suas pernas doíam, seu coração batia irregularmente e ele sentia o peso de cada um de seus anos. Fossem eles os 32 originais ou os 50 que aparentava agora. Quando chegou à sala, a luz da manhã começava a filtrar pelas cortinas. Marina estava acordada, sentada no chão ao lado de Alice, que ainda dormia. Ela levantou os olhos quando Rafael entrou, e ele viu esperança e medo misturados naquele olhar. Você desceu, ela disse. Não era uma pergunta. Rafael assentiu e se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por um longo momento, apenas observando Alice respirar. A menina? Não era mais uma menina. Era quase uma jovem adulta agora. Tinha rugas finas ao redor dos olhos, mesmo dormindo. Existe uma forma, Rafael finalmente disse a voz baixa, uma forma de devolver tudo para vocês, para você e para Alice. Vocês podem voltar ao que eram. Marina virou-se lentamente para encará-lo. Que forma? Rafael não conseguiu olhar nos olhos dela quando respondeu. Eu posso dar meus anos, todos eles. A casa vai pegar meu tempo e devolver para vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então Marina agarrou o braço dele com força. Não, Rafael, nem pense nisso. Não vamos deixar você. Não é sobre deixar ou não deixar. Rafael a interrompeu suavemente. É sobre o que é certo. Olha para ela, Marina. Olha para nossa Alice. Ela tinha 7 anos. 7. Ela não teve oportunidade de viver. Não teve infância, adolescência, nada. E você merece voltar. Merece ter sua vida de volta. Eu trouxe vocês para essa casa. Eu não escutei os avisos. Essa é minha responsabilidade. Marina começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelas rugas profundas de seu rosto envelhecido. Não existe outra forma? Não podemos simplesmente fugir? Ir embora e o quê? Viver assim? Alice vai ter 19, 20 anos quando tivermos algum dinheiro para recomeçar. Ela vai ter perdido tudo e a cada dia nessa casa vocês perdem mais. Em uma semana você vai parecer ter 70 anos. Alice vai parecer ter 30. E em um mês... Ele não terminou a frase. Não precisava. Ambos sabiam o que aconteceria. A casa continuaria bebendo até não sobrar nada. Marina enterrou o rosto nas mãos. Não é justo. Não é justo você ter que fazer isso. Não, Rafael concordou, passando o braço ao redor dela. Não é justo. Nada disso é justo, mas é o que temos. Eles ficaram assim até Alice acordar. Quando a menina, a jovem, abriu os olhos, Rafael viu confusão neles, como se ela não entendesse completamente onde estava ou quem era. Pai? Ela disse, a voz incerta. Por que você está chorando? Rafael não tinha percebido que estava. Limpou as lágrimas rapidamente e forçou um sorriso. Tudo vai ficar bem, princesa. Papai vai consertar tudo. Eles passaram o dia juntos. Rafael insistiu nisso.
Não fizeram nada extraordinário. Apenas assistiram TV juntos no sofá, comeram sanduíches na cozinha, conversaram sobre memórias antigas. Alice parecia confusa sobre algumas lembranças, como se os anos roubados tivessem levado pedaços de sua memória também. Mas havia momentos em que ela sorria, momentos em que a criança de 7 anos reaparecia por trás daquele rosto estranho e envelhecido. Marina não parava de chorar. Ela tentava esconder, limpando os olhos rapidamente sempre que Alice olhava, mas Rafael via e ele entendia, porque cada momento daquele dia era uma despedida. Quando a noite caiu, Rafael esperou Marina e Alice adormecerem. Ele as cobriu com cobertores, beijou a testa de cada uma delas e sussurrou palavras que esperava que elas ouvissem em seus sonhos. Eu amo vocês, sempre amei, e o que vou fazer, faço por amor. Então, desceu para o porão pela última vez. A escada parecia mais curta agora, ou talvez ele simplesmente não tivesse mais medo. Havia uma clareza estranha em saber exatamente o que ia acontecer. Clara estava esperando, como ele sabia que estaria. Você voltou, ela disse, surpresa genuína em sua voz. A maioria não volta, a maioria foge e deixa seus entes queridos morrerem. Eu não sou a maioria, Rafael respondeu, caminhando até a mesa cirúrgica. O metal estava frio quando ele se deitou, gelado, como se nunca tivesse conhecido calor. Clara flutuou até ele e pela primeira vez Rafael viu algo próximo de emoção naqueles olhos negros vazios. Vai doer, ela avisou suavemente. Vai doer muito, mas vai ser rápido. Rafael fechou os olhos. Faça! O que aconteceu a seguir foi além de qualquer descrição. Rafael sentiu como se cada célula de seu corpo estivesse sendo arrancada, esticada, devorada. Viu imagens fragmentadas passarem por sua mente. Alice aprendendo a andar, Marina em seu vestido de noiva, seu pai ensinando-o a andar de bicicleta, sua mãe cantando canções de ninar. Toda a sua vida, comprimida em segundos. Sentiu seus cabelos caírem. Sentiu sua pele enrugar, ressecar, se desprender. Sentiu seus ossos ficarem frágeis como vidro e então se desintegrarem. Sentiu seu coração acelerar, desacelerar, parar. E no último momento, antes de tudo se apagar, Rafael ouviu, lá em cima, no quarto, Alice gritando, mas não de medo, de alívio, porque ela estava voltando. Ele a sentiu voltando, os anos sendo devolvidos, a infância sendo restaurada. E Marina também, ficando jovem novamente, o tempo roubado sendo reembolsado. Valeu a pena, foi o último pensamento de Rafael. Valeu a pena. Então não houve mais pensamentos, apenas silêncio. Marina acordou com Alice gritando seu nome, mas não era um grito de terror, era de choque, de confusão, de algo impossível acontecendo. Quando Marina abriu os olhos e olhou para as próprias mãos, viu pele lisa, sem manchas, sem rugas. Correu para o espelho do corredor e quase caiu. Ali estava ela, Marina com 28 anos novamente. Cada linha, cada marca de envelhecimento tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. E Alice, sua pequena Alice, estava no quarto com o corpo de uma criança de 7 anos novamente, vestindo um pijama que agora ficava enorme demais. Mãe, o que aconteceu? Eu era grande e agora sou pequena de novo. Alice correu para os braços de Marina. E o peso dela era o peso certo, o peso de uma criança, não de uma adolescente. Marina a segurou com força, soluçando porque ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Onde está o papai? Alice perguntou, olhando ao redor. Marina não conseguiu responder imediatamente. Apenas apertou a filha contra o peito, respirando o cheiro de seu cabelo, sentindo o coração pequeno batendo contra o seu. Depois de um longo momento, ela sussurrou. Papai teve que ir embora, meu amor, mas ele nos salvou. Ele nos deu tudo de volta. Elas deixaram a casa naquela mesma manhã. Marina pegou apenas o essencial. Documentos, algumas roupas,
o ursinho favorito de Alice. Não olhou para trás quando colocou Alice no carro. Não olhou para a porta do porão que permanecia entreaberta, exalando aquele cheiro de terra úmida e flores mortas. Não olhou para a janela do quarto de Alice, onde, por um momento, ela jurou ver uma figura fantasmagórica observando. Uma jovem de vestido branco, sozinha como sempre estaria. Marina apenas dirigiu para longe daquela cidade, daquela rua, daquela casa que devorava vidas. Semanas depois, já em outro estado, recomeçando do zero em um apartamento pequeno, Alice perguntou sobre o pai. Ele vai voltar, mãe? O papai vai nos encontrar? Marina ajoelhou-se na altura da filha, segurou seu rostinho pequeno entre as mãos e disse a verdade da única forma que uma criança de 7 anos poderia entender. Papai nos amava tanto, tanto, que deu tudo de si para nos proteger. Ele está sempre com a gente, Alice, em cada dia que vivemos, porque esses dias, essa vida, ele nos deu de presente. Alice não entendeu completamente, mas alguma parte dela, algum fragmento de memória daquelas semanas terríveis em que tinha sido outra pessoa, entendeu o suficiente. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelas bochechas, e abraçou a mãe. A casa dos Cardoso, como ainda é conhecida pelos moradores antigos, permanece no fim daquela rua de terra. Às vezes aparece à venda. Às vezes fica vazia por anos, mas sempre, eventualmente, encontra novos moradores, porque há sempre alguém procurando um bom negócio, alguém que não acredita em histórias antigas, alguém que pensa que superstições de cidade pequena são apenas isso, superstições. E quando essas pessoas assinam os papéis, quando pegam as chaves, quando entram pela primeira vez e respiram aquele ar pesado e frio, a casa acorda, porque casas como essa nunca morrem, elas apenas esperam. E no porão, onde a luz nunca chega, onde o tempo não flui da forma como deveria, Clara continua esperando também. Esperando pela próxima família, pela próxima criança, pela próxima chance de não estar tão sozinha. Os frascos nas prateleiras continuam pulsando sua luz esverdeada, e no centro deles há um novo. O mais recente, o mais brilhante. A etiqueta diz: Rafael Cardoso, 32 anos, abril de 2025. E o líquido dentro dele brilha com uma intensidade que os outros não têm, porque foi dado voluntariamente, foi dado por amor. E talvez seja por isso que esse frasco em particular parece diferente dos outros. Porque quando você olha para ele tempo suficiente, quase pode ver um reflexo dentro do líquido, um homem sorrindo, um pai descansando, sabendo que valeu a pena. Você teria coragem de passar uma noite nessa casa? Você faria o que Rafael fez por sua família? Comente abaixo. E se conhece alguém que mora em uma casa antiga, uma casa que parece sugar sua energia, que parece ter vida própria? Talvez seja a hora de contar essa história para eles, antes que seja tarde demais, porque o tempo é precioso, e algumas casas sabem disso melhor do que ninguém.